Sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Eu espero que vocês estejam muito bem. Nicolau, seja bem-vindos à nossa aula. Como é que você está? Eu tô bem! Que bom! A tia tá com muita saudade de vocês. E a aula de hoje nós vamos aprender a nossa terceira parada na nossa linha do tempo. E está muito legal. Vamos ver, Nicolau, um assunto muito importante. Você sabe qual é o assunto? Eu não sei. Jesus é o campeão. E daqui a pouco nós vamos entender que Jesus venceu uma coisa que nós não sabemos ainda, mas com a historinha nós vamos saber qual foi essa coisa que Jesus venceu, tá bom, Nicolau? Ok. Agora, antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada? Vamos. Na aula passada, vocês assistiram com a tia Alice que Jesus já tinha nascido, estava nessa terra e ele tinha um primo. O primo dele se chamava João Batista. E João Batista, ele morava num lugar que não tinha muita coisa. Era o deserto. E você sabe o que o João Batista comia no deserto, Nicolau? Chocolate! Não tinha chocolate no deserto. João Batista, ele comia gafanhotos e mel. É um pouco estranho, né? Mas era o que tinha para o João Batista comer no deserto. E nós vimos com a tia Alice que João Batista, ele era uma pessoa que anunciava o reino de Deus para todas aquelas pessoas que viviam na região que ele morava. Ele falava que Jesus viria e teve um dia que João Batista estava falando para um monte de gente e falou que o reino já tinha chegado, porque Jesus já estava nessa terra. E naquele momento Jesus apareceu naquela região e João Batista batizou Jesus. No momento em que João Batista mergulhou Jesus nas águas, o Espírito Santo apareceu em forma de pombo e disse que aquele era o Filho de Deus e que Deus se alegrava muito nele. E aí, a tia Alice também ensinou um princípio muito interessante, que é o princípio do caráter. Vocês se lembram o que significa o princípio do caráter? Você se lembra, Nicolau? Não! O princípio do caráter fala que nós, que somos filhos de Deus, nós temos que ter um comportamento que agrada a Deus. E esse comportamento tem que ser baseado na Bíblia. E nós devemos seguir e imitar pessoas que servem a Deus. Todas aquelas pessoas que são obedientes a Deus, que seguem a palavra de Deus, essas pessoas é que nós devemos imitar. Nós devemos seguir e nós devemos fazer as mesmas coisas que essas pessoas fazem para nós desenvolvermos um comportamento que agrada ao Senhor. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a história da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a tia quer pedir para vocês uma coisa muito importante. É bom que os filhos de Deus aprendam a usar a Bíblia. Por isso a tia quer que vocês deem pausa nesse vídeo agora. Corre lá, pega a sua Bíblia, porque a gente vai acompanhar a história de hoje na palavra de Deus, certo? Pode dar pausa. E aí, a história de hoje, ela está baseada no livro da Bíblia chamado Lucas. E também está nos capítulos 22, 23 e 24 do livro de Lucas. A tia não vai ler todos com vocês porque é muito grande, mas eu quero que vocês abram a Bíblia numa passagem muito importante. E você pode estar se perguntando, tia, a minha Bíblia, ela não tem todos os versículos, ela tem muita figurinha, o que eu faço? Não tem problema. Se você souber ler, você pega a Bíblia emprestada do papai ou da mamãe para a gente acompanhar a aula de hoje. E se você não souber ler, não tem problema. A gente vai ler os versículos juntos, certo? Então a tia quer que vocês abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24,
versículo 7, que diz assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E é essa história que nós vamos ver de morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na cidade de Jerusalém, chegou o dia de comemorar a Páscoa. Pedro e João, obedecendo a ordem de Jesus, preparou a comida para a celebração. Chegando o momento, Jesus se reuniu com seus discípulos ao redor da mesa e, conversando com eles, Cristo avisou que a hora da sua morte estava próxima. E falou também que um de seus discípulos iria lhe trair e estava na mesa junto com todos os outros. E começaram a perguntar quem seria esse traidor. A Bíblia fala que esse traidor foi Judas Iscariotes, que combinou com sacerdotes e capitães para entregar Jesus em troca de dinheiro. Depois da ceia, Jesus, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos foram junto com ele. Chegando lá, Jesus pediu que todos ficassem orando, mas eles acabaram dormindo. Jesus se afastou um pouco e foi orar. E de joelhos falou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E voltando, falou com seus discípulos sobre estarem dormindo ao invés de estarem orando. Estando ainda falando, uma multidão chegou, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dessa multidão e chegou a Jesus para o beijar. E os discípulos, vendo o que ia acontecer, perguntou a Jesus se deveria ferir ao povo com a espada. E depois de um deles ferir um sumo sacerdote, Jesus o curou. Então prenderam Jesus e o levaram. E depois de ter falado com os principais dos sacerdotes e os escribas, uma multidão se levantou e levou Jesus perante Pilatos. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, dizendo: Tu dizes que sou. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas toda a multidão clamou a uma voz, dizendo: Fora daqui com este homem e solta Barrabás. E Barrabás foi colocado na prisão por causa de um crime que tinham cometido. Falou então outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. E como foi pedido pelo povo, os soldados soltaram Barrabás e prenderam Jesus. E por um longo caminho, Jesus carregou uma cruz pesada e já estava todo machucado pelos chicotes que levava dos soldados. E após isso, foi colocado em uma cruz e sofreu. Mas mesmo sentindo dor, disse: Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. E acima da sua cruz foi colocado um título escrito: Este homem é Rei dos Judeus. E muitos que acompanhavam Jesus estavam aos pés da cruz chorando. E Jesus morreu. E vendo tudo o que acontecia, um soldado deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, esse homem era justo. Em seguida, Jesus foi colocado em um sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda tinha sido colocado. E isso era um dia de sexta-feira. E no domingo, algumas mulheres como Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e outras foram ao sepulcro e acharam a pedra removida. Entrando, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, estando elas muito surpresas, estavam parados junto delas 2 homens com vestes resplandecentes
e disseram que o homem que elas procuraram não estava mais naquele lugar. Ele estava vivo. E logo foram contar aos outros discípulos a boa notícia. Alguns, sem acreditar, foram ao sepulcro e viram mesmo que o lugar estava vazio e se alegraram. E Jesus apareceu aos discípulos. Após passar alguns dias reunidos com seus seguidores, Jesus subiu aos céus. E os que seguiam Jesus permaneciam reunidos e se fortaleciam na palavra do Senhor. E juntos pregavam o reino de Deus para as outras pessoas daquela região. E tia, Oi. agora eu entendi por que Jesus Cristo é o campeão. Você já entendeu? E por que ele é o campeão, Nicolau? Porque Jesus venceu a morte. Muito bem, Nicolau. Jesus é o campeão porque ele venceu a morte. Quando Jesus morreu, os amigos deles ficaram muito tristes e achavam que tinha acabado tudo. Naquele momento que Jesus morreu, eles achavam que Jesus tinha sido derrotado pela morte. Mas Jesus morreu na sexta e quando foi no domingo, que foi o terceiro dia, ele ressurgiu, ele voltou à vida e ele ressuscitou. Por isso que Jesus, ele é campeão, porque a morte não derrotou Jesus. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Muito bem, Nicolau, você é esperto, você entendeu a nossa aula de hoje, o nosso desenho. É por isso que a nossa aula de hoje tem como palavra-chave a palavra ressurreição. Alguém aí sabe o que significa ressurreição? Segundo o dicionário, ressurgir significa voltar à vida. É aquela pessoa que morreu, mas aquela pessoa que voltou a viver. E uma pessoa que, como nós vimos no desenho, que voltou a viver, assim como Deus mandou, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, mas depois ele voltou à vida. E isso aconteceu para que se cumprisse a promessa de Deus, que Deus já tinha anunciado há muito tempo atrás, que o Messias viria, entregue a sua vida para salvar todas as pessoas e aí ia ressurgir. E com a ressurreição de Jesus é a possibilidade dos nossos pecados serem perdoados. Eu acho que vocês se lembram, em outra aula, que a tia falou que o nosso coração estava cheio de pecado e por causa disso estava muito sujo. E por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, os nossos pecados que estão no nosso coração, eles podem ser perdoados. E é por isso que quando nós abrimos o nosso coração, nós dizemos ao Papai do Céu que acreditamos nele e que ele é o nosso Salvador, ele faz morada em nós, ele habita em nós, limpa o nosso coraçãozinho de todo o pecado, nos faz uma nova pessoa e nos dá a vida eterna. Nicolau, você sabe o que é a vida eterna? Eu não sei. A vida eterna é aquela vida que nós ganhamos quando nós acreditamos em Jesus como nosso único Salvador. É através dessa vida eterna que nós vamos morar com o Papai do Céu e começa nessa terra aqui e também vai até depois da nossa morte, quando nós vamos morar no céu com Deus, certo? O princípio da nossa aula de hoje é o princípio da união. Por que é o princípio da união, tia? Eu não estou entendendo mais nada. Vocês perceberam na historinha que a tia falou que depois que Jesus subiu aos céus, todas as pessoas que seguiam a ele ficaram reunidas, começaram a se reunir todos os dias, começavam a falar da palavra de Deus e todo o tempo estavam juntos, não é verdade? É por isso que o princípio da aula de hoje é o princípio da união, porque a Bíblia fala que nós, discípulos de Jesus, nós precisamos estar unidos. É com a união que a gente fortalece um ao outro e que a gente ensina a palavra de Deus um ao outro. Por exemplo, se a tia um dia estiver muito triste e ela for se reunir com todos os amiguinhos dela que seguem a Deus, inclusive o Nicolau,
o Nicolau pode ajudar a tia e dar ânimo para a tia e fazer que a tia fique feliz, falando da palavra de Deus e de tudo aquilo que Deus promete aos seus filhos. É por isso que nós precisamos estar unidos, precisamos ficar juntos, porque um vai ajudar o outro, um vai fortalecer ao outro e nós vamos seguir com uma vontade em comum. Sabe qual é essa vontade, Nicolau? Qual é? A vontade de glorificar a Deus e também a vontade de pregar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. É por isso que nosso princípio da aula de hoje é o princípio da união. Muito bem! Vocês já perceberam que nós somos filhos de Deus, certo? Porque nós convidamos Jesus para morar no nosso coração. Mas, ainda assim, nós cometemos algumas coisas que não agradam a Deus. Nicolau, você continua cometendo pecado? Sim. Pois é, isso é muito triste. Sabe por quê? Porque isso deixa o Papai do Céu triste. Ele não se agrada de quando a gente peca. Por isso que nosso pedido de oração de hoje, nós vamos pedir a Deus para que nos ajude a obedecer a Ele, a cumprir tudo aquilo que Ele quer e a fazer coisas que não sejam pecados, tá bom? Todo mundo vai fechar o seu olhinho agora para a gente falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, obrigada por mais essa aula e obrigada, Pai, porque o Senhor morreu e ressuscitou por nós, para que o nosso coração ficasse limpo de todo o pecado. Senhor Deus, nós te pedimos agora que o Senhor nos ajude a obedecer ao Senhor todos os dias. Tira de nós toda a vontade de fazer coisas erradas, de desobedecer ao papai e à mamãe, de mentir e de muitas outras coisas que o Senhor não fica alegre. Nos ajuda, Pai, fortalece a nossa vida para que a gente seja obediente ao Senhor, porque nós sabemos que isso deixa o Senhor feliz. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. E na atividade dessa semana, a tia quer que vocês façam 3 coisas. A tia quer primeiro que vocês peguem um papel e a caneta para anotar todas as perguntas, tá bom? A primeira coisa que a tia quer que vocês façam é que chame o papai e a mamãe e que vocês leiam junto a história que a tia contou hoje. Leiam juntos na Bíblia. Então, vocês vão ler o livro de Lucas, nos capítulos 22, 23 e 24. E vocês vão ler junto com o papai e com a mamãe, para vocês saberem de tudo o que aconteceu sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, certo? A segunda pergunta, a tia quer que vocês anotem quais são aquelas coisas que nós podemos fazer que mostra para os nossos amiguinhos do colégio, da família e da nossa rua que nós somos filhos de Deus. Tia, eu não entendi essa pergunta não. Vou explicar. Eu vou dar um exemplo. A tia Paulinha acha que para que as pessoas mostrem que são filhas de Deus, nós devemos fazer, sabe o quê? Nós devemos sempre falar a verdade. Nós não podemos mentir. Então eu acho que essa é uma demonstração de um comportamento que agrada a Deus e que as pessoas vão perceber que nós somos filhos de Deus. Vocês entenderam? E a terceira pergunta, a tia quer que vocês anotem o nome de 3 pessoas, pode ser qualquer pessoa que você conheça, que ainda não segue a Jesus Cristo. Aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo como o único Salvador. Tia, pode ser de qualquer lugar? Pode. Pode ser um amiguinho da escola, pode ser alguém da família, pode ser um amiguinho da rua ou de qualquer outro lugar. Você vai anotar o nome dessas 3 pessoas e junto com o papai e com a mamãe vai orar pela vida dessas 3 pessoas para que um dia elas conheçam a Deus, certo? Nicolau, você já sabe quem é que vai colocar na sua tarefa?
Eu já sei. Muito bem. Até aqui nós aprendemos muita coisa interessante. Vamos continuar estudando sobre o Novo Testamento. Façam as atividades, acompanhem a aula. Se você tiver alguma dúvida, pergunte para o papai, para a mamãe, para a tia Paulinha ou para qualquer outra pessoa do Ministério Infantil, qualquer outro professor, certo? Pode mandar qualquer mensagem perguntando alguma coisa. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau!